Estamos aqui no EducaPE para convidar você a participar da 12ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Faça sua redação, seu relato ou projeto de experiência pedagógica. Você também pode escrever um artigo ou um roteiro para vídeo documentário. Escolha sua modalidade e se inscreva pelo secmulher.pe.gov.br ou pelo www.facep.br. Se ligue no prazo, as inscrições vão até 10 de maio. Tire suas dúvidas pelo 0800 281 8187. Participe e concorra até R$ 66.800 em prêmios. Olá, eu sou Rafael Cardoso, professor de Língua Inglesa do Ginásio Pernambucano Cabugá, e hoje estaremos juntos com a aula de Língua Inglesa voltada para o 2º ano do ensino médio. Você, aluno, professores de todo o estado, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, deixa eu só dar um recado para você. A gente está com uma pesquisa para melhoria, uma pesquisa do EducaPE. Se você está assistindo essa aula pela televisão, aponta teu celular aí para o QR Code que vai te direcionar rapidamente para essa pesquisa. É uma pesquisa muito rápida, com 7 perguntas apenas, perguntas simples, que pode melhorar bastante o nosso desenvolvimento aqui com vocês. Já se você está assistindo essa aula pelo YouTube do EducaPE, na descrição do vídeo a gente tem um link que também vai te direcionar essa pesquisa. Então, ao final da nossa aula, tu corre lá, responde isso aí que vai ajudar bastante. Agora eu te convido para que você venha aqui comigo nos slides para a gente conferir os nossos objetivos de aprendizagem, tá certo? As nossas expectativas. O que é que a gente vai trabalhar nessa aula? Vamos dar uma olhadinha? Antes de tudo, esse meme aqui, né? Because I have to study simple present, ou present simple. Será realmente que eu tenho que estudar isso? Qual a aplicabilidade? Para que eu vou estudar isso, né, gente? Então vamos tentar entender. A gente tem aqui o primeiro ponto de objetivo de aprendizagem, que é referente a familiarizar-se com o tempo verbal simple present, em todos os seus modos, tanto no modo afirmativo, como no modo negativo e interrogativo, o modo de uma pergunta. Segundo ponto, a gente vai conhecer as W8 questions e entender a ideia que cada uma delas atribui. O que são W8 questions? Que danada é isso? Para que eu utilizo? Qual a ideia que cada uma passa? A gente vai tentar entender isso até o final da nossa aula. A justificativa. Para que, Rafael? Isso vai me servir? Isso vai me ser útil? Para quê? Vamos lá. São conteúdos importantes para a leitura e a interpretação de textos, principalmente notícias de jornais ou internet. E aí, avançando, a gente tem aqui a primeira pergunta inicial. O que é e para que eu devo utilizar o Simple Present? O aluno, esse é o momento da minha aula que o aluno para e coloca uma cara meio que estranha. Rafael, olha o nome do assunto, Simple Present. É algo para falar do presente, o aluno diz isso para mim. E aí eu pergunto, tá, você não está errado não, você está certo, é algo relacionado ao presente. Mas será que é algo que eu utilizo para falar de alguma ação que esteja ocorrendo agora, no momento da minha fala? Eu gosto de questionar, de indagar o aluno, de meio que inquietá-lo. E aí ele diz, Rafael, presente é para falar de algo que está acontecendo agora. E é o momento que eu paro e digo, não, criatura, preste atenção. O nome do assunto é Simple Present. É algo referente ao presente. Sim, você não está errado nesse ponto. Você está errado em dizer que o Simple Present é um assunto que eu utilizo para falar de algo que esteja acontecendo agora, neste momento. Não. Se eu paro e analiso esse ambiente aqui agora, há várias coisas acontecendo. Meu amigo ali, intérprete, ele está trabalhando, eu estou dando aula, vocês aí na casa de vocês estão assistindo a esta aula de inglês, vocês provavelmente estão fazendo algumas anotações. Tudo isso aí são ações que estão acontecendo agora, no momento da minha fala. Só que para isso, eu não posso utilizar o Simple Present, eu devo utilizar um outro tempo verbal. Opa, a gente acabou de chegar numa palavra bem decisiva. Simple Present é um tempo verbal. Quando eu falo de tempo verbal, eu estou falando de conjugação verbal. E quando eu falo de conjugação verbal, eu tenho que saber como conjugar um verbo. Como é que eu conjugo esse verbo no presente, no passado, no futuro? E aí a língua inglesa, assim como na língua portuguesa, a gente tem tudo isso aí. A gente tem passado simples, a gente tem futuro, a gente tem presente, enfim. E aí nessa aula, nosso foco hoje, inicial,
está justamente no Simple Present. Então deixa eu te responder isso aqui, ó. O que é? É um tempo verbal. Já te respondi. Mas para que devo utilizá-lo? Eu vou utilizar o presente simples, o Simple Present, para falar de uma ação, de um hábito que eu tenho costume de realizar repetidamente no meu tempo presente. Mas isso não significa que a ação esteja acontecendo agora. Por exemplo, vamos pegar a língua portuguesa mesmo. Quando eu digo para vocês, gente, eu tomo banho. Tomar banho é uma ação, correto? É algo que eu faço diariamente. Mas eu estou fazendo isso agora? Não, né? Não tem um chuveiro aqui caindo água na minha cabeça, eu não estou tomando banho agora nesse exato momento. Mas são ações que eu realizo frequentemente, repetidas vezes. Tá certo? Quando eu digo eu como, ora, todo dia eu como, acredito que você também, até por uma questão de sobrevivência. Então, para narrar esses fatos, para narrar essas ações, eu preciso, na língua inglesa, utilizar o Simple Present, que é esse tempo verbal, para falar de ações, de costumes, de hábitos que eu realizo frequentemente. Tá certo? Então, vamos lá para um segundo ponto do nosso slide. Verbo no infinitivo. Como formar em inglês? Ora, primeira coisa, então, eu tenho que perguntar, verbo no infinitivo, o que é verbo no infinitivo? Né? Verbo no infinitivo, na língua portuguesa, é aquele verbo que termina em R. AR, ER, R, enfim, dependendo dessas terminações aí, né, dessas variações. Só que isso não é possível formar na língua inglesa. Eu não tenho como colocar R ao final do verbo em inglês. Se eu não tenho como fazer isso, como é que eu devo proceder para deixar o verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo na forma bruta, ou seja, sem estar conjugado, sem estar conjugado. O que eu tenho que fazer é colocar uma partícula antes do verbo, antes dessa ação. E qual que seria essa partícula? Seria o to. To. Eu tenho que adicionar esse to antes do verbo para deixá-lo no modo infinitivo, deixá-lo no modo bruto. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho to run. To run. To run significa correr. Olha como eu traduzo isso para a língua portuguesa. Correr. Tem o R no final, porque são infinitivos. Ele está tanto no infinitivo aqui na língua inglesa, e quando eu traduzo para a língua portuguesa correr, ele também está no infinitivo. Agora, suponhamos que eu retire o to da frente desse verbo. Se eu retiro o to da frente desse verbo, ele deixa de ser infinitivo e passa a ser um verbo conjugado. Como assim um verbo conjugado, Rafael? Ó, se eu digo run sem o to na frente dele, run deixa de ser correr e passa a ser corro ou corre. Ele foi conjugado porque eu retirei aquela partícula to. E isso, claro, na língua inglesa é bem mais fácil de formar o verbo no infinitivo, correto? Na língua portuguesa, se você for observar, eu tenho variações. ER, IR, AR. Em inglês é só colocar o to antes do verbo e está feito. Não tem muita coisa a fazer. Correto? Então a gente precisa entender esse conceito antes de qualquer coisa, antes de aprendermos de fato a conjugar um verbo no Simple Present. Vamos continuar? Vamos dar continuidade? Ó, to run, então, significa correr, beleza? Próximo. O que são os Personal Subject Pronouns e para que servem? Esse é um assunto que é de primeiro ano, tá certo? Primeiro ano do ensino médio. Só que como a gente vai falar de Simple Present, de conjugação verbal, a gente precisa meio que refrescar a nossa memória, que lembrar a respeito disso. Né? Os Personal Pronouns ou Subject Pronouns são traduzidos na língua portuguesa como pronomes pessoais ou pronome sujeito. Qual a função de um pronome pessoal? Eu utilizo pronomes pessoais para substituir o nome. Como assim substituir o nome? Vamos dar um exemplo em português ainda, tá? Eu digo para vocês, ó. Rafael é lindo, né? Ponto. Terminei minha oração. Só que eu quero continuar falando de Rafael, né? Eu quero continuar falando dele e aí eu continuo minha frase lá, eu continuo escrevendo, ó, Rafael é lindo, ponto. Ele gosta de ir às escolas e gosta de trabalhar todos os dias. Observa que eu não mais, na minha segunda oração, na minha segunda frase, não mais eu utilizei Rafael. Eu troquei Rafael pelo termo ele. Ele é um pronome pessoal que foi utilizado então para substituir o nome Rafael. Além disso, ele é utilizado para retomar algo que já foi citado anteriormente. Se ele também é chamado de pronome sujeito, significa que ele tem a função de realizar uma ação. Isso eu só utilizo pronomes pessoais com ações.
Beleza? Então vamos dar continuidade. Aqui eu tenho uma tabela para vocês com os pronomes pessoais. Na primeira parte eu tenho ele em inglês, na segunda eu tenho ele em português, tá certo? Então vamos lá, rapidamente, lembrando que isso não é assunto de segundo, é assunto de primeiro, mas a gente precisa revisar para o que está vindo por aí, tá certo? Então, ó, primeira pessoa do singular, I, corresponde a eu. Segunda pessoa do singular, you. Terceira pessoa do singular, quando eu falo de terceira pessoa do singular em inglês, eu não falo somente de um elemento, eu estou falando de 3 elementos. Vocês precisam deixar isso muito bem organizado na cabeça de vocês, tá certo? Então, quais que seriam esses 3 elementos que compõem a terceira pessoa do singular? É o he, o she e o it, tá certo? Eu até coloquei ali em amarelo, destacado para vocês. Eu costumo chamar essas 3 pessoas de vida louca, crazy life. Por quê? Daqui a pouco você entende, tá bom? Vamos lá para o plural. Primeira pessoa do plural eu tenho we, segunda pessoa do plural eu tenho you, e a terceira pessoa do plural eu tenho o they. Lembrando que há algumas especificidades em relação a esses pronomes pessoais, como o caso do it, por exemplo, que é utilizado somente para o singular, tá certo? Para coisas e animais. Só que não é realmente o nosso foco agora. Vamos dar continuidade. Primeiro ponto. Para formar frases afirmativas utilizando o simple present, esse tempo verbal que é utilizado para falar de ações e hábitos que costumam se repetir no presente, é necessário iniciar com o sujeito, Maria, João, Rafael, Pedro, ou o pronome, que a gente acabou de revisar, I, you, he, she, it, que também tem função de sujeito, lembra disso? E eu preciso posicionar o verbo adequado logo em seguida. O verbo adequado logo em seguida, como assim? Que verbo, Rafael? Ação. A gente não está falando de ações, né? Eu tomo banho, eu almoço, eu como, eu janto, tudo isso aí é ação. Então eu preciso, na afirmativa, colocar o sujeito e depois eu preciso colocar esse verbo logo em seguida, mas sem a partícula to. Sem a partícula to antes do verbo. Por que, Rafael, sem a partícula to antes do verbo? Lembra que quando eu coloco to antes do verbo, eu estou deixando ele no infinitivo, que na língua portuguesa termina em R? Então, ora, se eu digo para vocês em inglês, I to love English. I to love English. Como é que eu vou trazer isso? Eu amar inglês? Será que a gente fala assim, eu amar inglês? Será que a gente diz eu tomar banho? Eu comer? Eu jantar? A gente não fala assim. Então, para conjugar o verbo em inglês, eu preciso lembrar de retirar esse to antes dele. Tá certo? Que esse to é para deixá-lo no infinitivo. Eu até poderia dizer assim, ó. Eu gosto de cantar. Opa, 2 verbos, gosto. Só que o primeiro verbo está conjugado na primeira pessoa de singular, né? Eu gosto. E o outro verbo, cantar, ele não está conjugado. Ele está no infinitivo, na forma bruta. Então, nesse caso, transformando para a língua inglesa, eu vou precisar do to antes do verbo cantar. Olha como ficaria, ó. I like to sing. I like to sing. Observa que o to foi somente antes do verbo cantar, sing, e não antes do verbo like, porque está conjugado. Beleza? Próximo ponto, vamos lá. O verbo só deverá sofrer alteração quando estiver relacionado à terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é o nosso vida louca, é o nosso crazy life, aquelas 3 pessoinhas lá, o he, o she e o it. Então, o meu verbo, ele só vai sofrer alteração quando relacionado a essas 3 pessoas. Se eu estiver falando ao meu respeito, primeira pessoa do singular, I, o meu verbo vai sofrer alteração? Não vai, porque eu não sou vida louca. Eu sou normal. Vida louca é só quem? Ele, ela, he, she e o it, para o pronome neutro. Não é isso? Então, repetindo, o verbo só deverá sofrer alteração quando estiver relacionado à terceira pessoa do singular. Essa alteração é feita adicionando o S ao final do verbo. Na desinência verbal, eu preciso adicionar o S. É basicamente a alteração, tá? Só que às vezes, além do S, esse verbo pode receber o ES ou IES ao final dele, tá certo? E isso, claro, vai depender de algumas regrinhas. Eu vou te convidar agora para vir até o quadro, tá? Para que a gente entenda isso um pouco melhor. Então, ó, só revisando o que eu disse, repetindo, simple present é o tempo verbal utilizado para falar de ações e hábitos que costumam se repetir no presente com determinada frequência. Não é um tempo verbal que eu utilizo para falar de ações que estejam acontecendo agora, nesse exato momento. Não. Para isso, eu tenho que trocar de tempo verbal. Tá certo? E aí, para afirmar, a gente viu ali nos slides que eu preciso começar com o pronome ou com o sujeito. Eu vou colocar aqui o I, o you, e vou colocar a problemática, né? O nosso vida louca, o he, o she e o it.
só como exemplos. Então, para afirmar, primeira coisa que tem que fazer é colocar o pronome, sujeito, depois o meu verbo. Como é que vem esse verbo, Rafael? Esse verbo ele tem que vir no infinitivo, mas sem o to. Eu não posso colocar a partícula to. Por quê? Porque eu estou conjugando. Lembra que tempo verbal, simple present é tempo verbal, eu preciso conjugar, tá? Então, vamos pegar um verbo aqui, o verbo trabalhar. Trabalhar. Isso em sala de aula, eu chego para os alunos e pergunto, gente, como é que vocês dizem trabalhar em inglês? How do you say trabalhar in English? E aí o aluno diz, Rafael, trabalhar é work. Eu digo, não. E aí o aluno já entra em desespero. Não, Rafael, como assim não é? É job. Não, não é job. E aí eu fico perguntando, gente, trabalhar, olha como eu falei, tem um R no final em português, indica infinitivo. Então em inglês, trabalhar vai ser to work. Eu preciso colocar esse to antes do verbo. Tá? Só que eu estou querendo fazer o que agora? Eu estou querendo conjugar esse verbo no presente simples, que na língua portuguesa corresponde ao presente do indicativo. Eu quero dizer eu trabalho. Então, para dizer eu trabalho, primeira coisa que você tem que fazer é retirar o to, porque eu não digo eu trabalhar. Beleza? Então, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Vamos fazer alguma lado plural? Nós trabalhamos. Como é que seria nós trabalhamos? We work. Vocês trabalham. You work. Eles ou elas trabalham. They work. E aí eu paro minha aula, olho assim pro aluno e pergunto, gente, tem gente que acha inglês difícil. Será que realmente é difícil? Perdão aí, professores de língua portuguesa, perdão, Luiz Fernando, que é o meu grande amigo, perdão aos futuros letrólogos, professores de português, mas eu discordo, tá? A língua, Rafael, sou completamente apaixonado pela língua portuguesa. Eu acho a língua portuguesa uma língua linda, tá certo? Ela é riquíssima em léxico, em vocabulário, mas ela é totalmente mais difícil de ser aprendida do que a língua inglesa. Claro que em relação à estrutura, à gramática, é bem mais complexa. A língua inglesa é bem fácil. Olha, não tem o que fazer para conjugar o verbo. I work, you work, we work, they work, you work. É só baixar a Rihanna. Né? Baixa a Rihanna e work, work, work. Não tem o que fazer. Agora, se a gente para e analisa a língua portuguesa, vamos analisar a língua portuguesa. Eu trabalho, tu trabalhas. Nós trabalhamos. Ele trabalha. Ela trabalha. Gente, quanta variação. Né? Observa a terminação do verbo como se altera. Eu trabalho, tu trabalhas, nós trabalhamos, ele ou ela trabalha, enfim. E olha em inglês. Work, 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 work. Só que chega aqui, chega aqui em he, she e o it. He, she, it é o nosso vida louca, a nossa problemática, lembra? Significa que, aí o segundo ponto do slide diz, quando o meu verbo está relacionado à terceira pessoa do singular, significa que eu vou precisar de uma mudança, de uma alteração. Essa mudança, normalmente, ela é marcada por S, ES ou IES, dependendo da terminação do meu verbo. O verbo work, ele terminou em K. Não há nenhuma regra específica que diga, gente, se o verbo termina em K, você vai adicionar tal letra. Não existe essa regra. Se não existe, work, ele cai na regra geral. Qual é a regra geral? Adicionando S ao final do verbo. Então, ele trabalha, seria como, Rafael? Seria he work. Sem S, normalzinho? Não. Seria he works. Beleza? Rafael, colocou esse S aí, isso significa plural, então, né? Tem nada a ver com plural. Tem a ver com conjugação verbal. Eu trabalho, tu trabalhas. Quando eu coloco o S aí no final do trabalho, será que isso é plural? Não, né? Tá a mesma coisa no inglês. Ela trabalha. She works. E o it? O it eu sei que é para coisas e animais. Coisas e animais trabalham? Será? Trabalham, né? Meu celular trabalha para mim quando eu quero, às vezes. Né? E principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, eu estou trabalhando bastante, bichinho. Só que, quando eu pego o verbo work e relaciono esse verbo ao pronome it, ao pronome neutro, ele acaba mudando de significado. Ele ganha uma outra tradução. Qual que seria essa outra tradução? Seria a tradução de funcionar. Tá? Então eu posso chegar para vocês e dizer, it, eu estou utilizando it por quê? Porque é um celular, é um objeto. Eu posso dizer it works. Quando eu digo it works, significa que funciona. Tá? Eu estou afirmando para você que ele funciona. Beleza? Então acaba ganhando um outro significado quando relacionado ao it. Acho que ficou claro isso aqui. Vamos retornar lá para os slides para a gente ver algumas outras regras, tá certo? Então,
Após o sujeito e o verbo to be na frase, é possível adicionar um complemento. Né? Eu posso utilizar advérbios, eu posso utilizar, enfim, uma outra porção de coisas aí. Ah, eu trabalho. I work, mas eu trabalho onde? Eu trabalho no ginásio pernambucano Cabugá. Eu posso dizer para vocês, I work at ginásio pernambucano. Eu posso dizer, eu trabalho às 7 da manhã. I work at 7. Então eu posso, depois do sujeito, depois do meu verbo já conjugado, adicionar um complemento a essa frase aí para ela ficar 100% de sentido, né? Continuando. A maioria dos verbos obedecem à regra geral. Qual é essa regra geral? Adicionar somente a letra S ao final dele para conjugá-la. É o caso do work. Quando relacionado à vida louca, o he, she, it, ele só recebe S. Por quê? Porque ele não tem uma regra específica para ele. Ele termina em K. É uma regra geral, tá? E aí, vamos ver. Já outros, dependendo da sua desinência verbal, eles precisam de outras letras além do S. Observe, vamos observar. Aí a gente começa a falar de regras específicas. A primeira delas é S, SH, CH, O, X, Y e Z. Para esses verbos, para verbos nessas terminações aqui, nessas desinências, você, além do S, vai precisar adicionar as letras ES. Essa regra vale para quem, Rafael? Somente para 3 pessoas. Para o vida louca. He, she, it, que costuma dar trabalho. Significa que para I, essa regra não vai servir de nada. Para eu, não serve de nada. Certo? E lembrando que eu tenho uma regra específica aqui dentro do Y, né? O Y tem uma outra regra específica. Qual que seria? Se o meu verbo termina em Y, gente, presta atenção. Isso para qualquer assunto que tenha Y em inglês. Se termina em Y, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acender uma luz vermelha de atenção. Significa que antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que observar o que vem antes desse Y. Vou ter que observar a letra que vem antes dele. Se for uma consoante, observa aqui nos slides, se for uma consoante antes do Y, ele vai ser trocado. O Y vai ser substituído pela letra I e eu vou adicionar ES. É o caso do verbo study, estudar. Study termina em Y. Antes do Y tem uma consoante, que é o D. Para conjugar isso na terceira pessoa singular, ela estuda, eu vou ter que tirar esse Y e colocar o IS. Então, she studies. Beleza? Próxima regra. Rafael, mas antes do Y não tem uma consoante, não. Tem uma vogal. O que é que eu faço? O Y vai embora? Nesse caso, não. Nesse caso, o Y ele vai permanecer e você vai colocar somente a letra S, ou seja, cai na regra geral. Tá certo? Qual um exemplo, Rafael? Vamos pensar no verbo play, que significa 3 coisas, né? Brincar, jogar ou tocar algum instrumento. Eu jogo Free Fire. O pessoal aí que joga Free Fire vai gostar, né? Como é que seria isso na terceira pessoa singular? Ela joga Free Fire. Seria she plays, o Y fica e eu coloco somente o S. She plays Free Fire. Beleza? Próximo. Essas regras de conjugação, elas só servem para presta atenção, que essa dica ela é totalmente importante. É onde os alunos erram, tá? Essas regras de conjugação, elas só servem para a terceira pessoa do singular, que é o vida louca, he, she, it. Ou seja, o meu verbo só vai sofrer alteração nessas 3 pessoas, não tem para onde correr, tá? E somente no modo afirmativo, só quando eu afirmo. Quando eu nego e quando eu pergunto, essas regras, em vermelho aqui nos slides, não servem mais para nada, beleza? Elas somem, elas desaparecem. O verbo volta à origem, ele volta à forma base. Então vamos lá. Negativo. Para negar no Simple Present, não podemos adicionar somente o not após o verbo principal. Eu não posso dizer I not study. Em inglês não funciona dessa forma. Para cada tempo verbal, eu tenho um verbo auxiliar específico, um verbo auxiliar indicado. Ora, eu estou trabalhando Simple Present agora. Simple Present possui 2 verbos auxiliares. Vem aqui para o quadro comigo. Deixa eu só apagar aqui. O Simple Present possui 2 verbos auxiliares. Esses 2 verbos auxiliares não serão traduzidos. Eles estarão lá na minha frase para indicar somente uma negativa ou uma pergunta. Não entra no modo afirmativo, tá certo? É algo que não temos na língua portuguesa, por isso talvez complique um pouco vocês. Então, para negar, qual a sequência? Sujeito. Depois do sujeito eu preciso utilizar o verbo auxiliar. Ora, presente simples. Tem 2 verbos auxiliares. Quais são? O do e o das. Eu só vou utilizar essas 2 palavrinhas aqui para negar e para perguntar. Eu tenho 2. Por quê? Porque tem aquela vida louca, né? Que precisa de algo exclusivo só para eles. Então, o das eu só utilizo para he, para she e para it.
O do eu vou utilizar para todas as outras pessoas que não sejam a terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, ó, I, normal, eu utilizo o do. Depois que eu coloco o do, aí sim eu coloco not, que é a partícula negativa. Beleza? Então, ó, I do not. Beleza, já neguei. Agora eu preciso do quê? Do verbo. Rafael, não já tem um verbo ali? Sim, tem um verbo, mas tem um verbo auxiliar. Eu preciso agora do verbo principal, da minha ação, da ação que eu não realizo no presente. Quer dizer que eu não trabalho. I do not work. Então, work aqui vai ser o meu verbo principal. Lembrando que eu posso colocar um complemento. Esse do com not pode ser abreviado também, pode ser unificado, que ficaria don't, tá bom? Don't. Agora, se fosse vida louca, se fosse he, she, it, terceira pessoa singular, mesma forma? Há mudanças, tá certo? Então, ó, ela não trabalha. She, eu já sei que eu não posso utilizar do, porque she, ela é vida louca. Ela precisa disso aqui, ó, do does. É diferente, tá? Então, she does, seguido do not, também tem forma abreviada. Daqui a pouco a gente chega, tá? E depois eu preciso do meu verbo. Só que lembra, aquela regra que eu disse que era bem importante. O verbo, ele volta à origem. Ele não vai ser mais alterado. Por quê, Rafael? Porque é uma negativa. Tá? Eu não estou mais afirmando, eu estou negando. Então, toda vez que eu pergunto, toda vez que eu nego, o verbo volta à origem. Tá? Então, ela não trabalha, she doesn't work, sem o S. Aquelas regras não servem mais de nada. Como é que seria o does com o not, Rafael, na forma abreviada? Ficaria doesn't. Lembrando que formas abreviadas são informais. Eu não posso utilizar isso aí numa redação, né? Que é como se eu estivesse escrevendo VC, TBM, OBG, VLW, que não serve, né? Então vamos lá para o nosso slide para a gente conferir os próximos tópicos. As regras de conjugação verbal para a terceira pessoa do modo afirmativo não servem mais de nada no modo negativo. Ou seja, o verbo volta à sua origem sem nenhuma alteração, sem S. Tá? Sem S, sem ES, sem IES. Próximo tópico, negative. Para formar inclusive o que eu já falei, que eu já comentei com vocês ali no quadro. Para formar a negativa, eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. São os verbos auxiliares. Presente simples, 2. O do, para o I, para o you, para o we, para o they. E o das, eu vou utilizar somente para a vida louca, a terceira pessoa. He, she e o it. Beleza? Próximo ponto. Interrogativa. Para formar perguntas, faz necessário uma inversão sintática. O que é que seria inversão sintática? Alguma coisa vai precisar mudar de lugar na minha frase. Em inglês, a expressão facial, a entonação e o sinal de interrogação não são suficientes para formar uma pergunta. Alguma coisa vai ter que ir para frente do sujeito, além da interrogação no final. Tá? E qual que vai ser essa coisa que vai para frente? Justamente os verbos auxiliares. Então, ó, observa a estrutura. Para afirmar, eu começava com o sujeito, depois o verbo no infinitivo sem to e o complemento. Para negar, também com o sujeito, depois o verbo auxiliar indicado aquele sujeito, mais o verbo sem nenhuma alteração e o complemento. Perdão, esqueci da partícula negativa depois do verbo auxiliar. Né? E para perguntar, a gente vai começar com o sujeito? Não mais. Para perguntar, a gente vai ter que começar com o verbo auxiliar, o do ou das, dependendo do sujeito da sua oração. Tá certo? Então, você trabalha? Do you work? Do you work? Ela gosta de você? Does she like you? Does she like you? Então, lembra, na hora da pergunta, de colocar o verbo auxiliar do ou das na frente do sujeito, além da interrogação, claro. Próximo ponto. Não há formas abreviadas para o simple present na interrogativa. Somente no interrogativo negativo. O interrogativo negativo é aquela parte que eu faço uma pergunta já negando, mostrando surpresa. Por exemplo, você não trabalha? Tá? Só que aí a gente vai deixar para um próximo encontro. O nosso foco hoje é no afirmativo, negativo e interrogativo. Próximo. As regras de conjugação verbal para a terceira pessoa do modo afirmativo não servem mais de nada no modo interrogativo. Ou seja, o verbo volta à sua origem sem nenhuma alteração. Resumindo, eu só vou precisar alterar o verbo no modo afirmativo. Quando eu afirmo eu trabalho, ela trabalha na terceira pessoa de singular, tá? O he, o she e o it, vida louca. Próximo. Fique atento como responder corretamente. A gente tem uma facilidade enorme de responder em inglês. Tá? Eu posso utilizar o próprio verbo auxiliar para poder responder. Do you work? Você trabalha? Do you work? Eu posso responder
Você, no caso, poderia me responder yes, I do, se fosse afirmativo, ou no, I don't, se fosse negativo. Lembrando que esse don't aí, esse doesn't, enfim, ele só marca o tempo presente, presente simples, tá bom? Então eu não preciso necessariamente utilizar o verbo principal para responder. Eu não preciso dizer, yes, I work. Eu posso dizer yes, I do e já soluciona tudo, beleza? Próximo assunto, W8 questions. W8 questions, pergunta. O que são e para que devo utilizá-los? W8 questions são pequenas palavras utilizadas no começo das perguntas. Tá? Eu tenho várias W8 questions e cada uma acaba passando uma ideia, acaba passando um sentido, e é extremamente importante que eu saiba qual o sentido que cada uma delas passa. E na hora que for utilizar, eu preciso ter bastante cuidado para escolher também qual utilizar, porque se eu escolher um errado, eu posso acabar passando uma mensagem errada para a minha pergunta. E talvez não seja isso que eu queira, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho um quadro aqui com as W8 questions. A primeira é what, tá? Que é utilizado para perguntar sobre coisas no geral. Qual é o teu nome? Qual é a tua música favorita? What is your name? What is your favorite song? E é bem engraçado, lá atrás, quando eu ainda era aluno da rede estadual, enfim, não era fluente no inglês, ainda estava aprendendo, estava começando. E aí eu sempre utilizava esse what para tudo, né? Qual é o teu cantor favorito? Eu dizia, what is your favorite singer? É errado, por quê? Porque eu não estou falando de coisas, estou falando de pessoas, cantor favorito, né? Então, eu preciso me atentar a esses W8 questions. Which é para uma escolha limitada. Como assim escolha limitada? Qual a cor que você prefere? Vermelho ou preto? Das duas cores eu tenho uma escolha limitada aí, tá bom? O who eu utilizo para pessoas. When, tempo, que significa quando. When is your birthday? O why eu utilizo para motivo, razão. É um dos porquês da língua inglesa. No inglês eu tenho dois porquês apenas. Um para perguntar, why, e o outro para responder, because. Já no português eu tenho 4, né? Whose, perguntando sobre posse. Where, sobre localização, onde ou aonde. Olha o português aí com suas dificuldades, né? Where do you live? Onde você mora, tá? E o how, perguntando sobre modo, né? Como você está? How are you? Como você faz para chegar até a escola? How do you do to get to school? Or what do you do? Cortando agora, acho que a produção, a gente tem algumas perguntas, sim. Só um momento que a gente vai responder as perguntas que vocês têm. A produção vai me ajudar com isso agora. Ok, vamos lá. Primeira pergunta é do Micael, segundo ano C da Escola Senador Nilo Coelho. Micael, um abraço, certo? E a pergunta dele é a seguinte. Todo verbo no infinitivo usará o to antes. Micael, em inglês a gente tem duas formas para formar o infinitivo. Tá? Uma delas é utilizando o to e a outra é utilizando o próprio gerúndio. Tá? Então é possível formar o infinitivo de um verbo utilizando o gerúndio, que é a terminação NDO na língua portuguesa, que na língua inglesa vai ser o ING. Tá certo? Essa é uma das situações que acontece. Próxima pergunta, tem alguma outra? Próxima. Okay. Olá, sou Jorge Eduardo Eren Gonçalo Antunes, Alagoinhas, Pernambuco. Se eu não usar os pronomes na frase, vai deixar de ser simple present? Poxa, que pergunta massa, Jorge. Em inglês, a língua inglesa ela não permite frases sem pronomes, tá certo? Eu sempre tenho que ter um sujeito, eu sempre tenho que ter um pronome lá. Ela não permite esse uso aí sem pronomes. Deixa eu dar um exemplo. Na língua portuguesa, eu posso dizer, chega alguém para me perguntar, Rafael, como é que você está? Eu digo, estou bem. Eu não disse eu estou bem, eu não utilizei o pronome. Isso vai acontecer em inglês? Isso não acontece. Eu tenho que sempre ter um pronome, sempre tenho que ter um sujeito lá indicado. Tá bem? Próxima pergunta. Meu nome é Eduarda Paudalho, Pernambuco. Qual é a diferença de will e going to? Vê só, Duda. Essa pergunta, palavras aparecem, essas expressões aparecem na tua frase, elas indicam futuro, tá certo? Então, são expressões utilizadas para indicar tempo futuro. Ok? Próxima pergunta.
Good afternoon, me chamo Gabriel Caldas, Petrolina, Pernambuco. Como implementar o inglês no nosso cotidiano sem ter contato com a língua inglesa diretamente? Nice class, thank you. Vê só, Biel, você pode... Eu faço isso o tempo todo, na verdade. Acredito que todos vocês jovens também acabam fazendo isso o tempo todo. Principalmente hoje em dia com essas ferramentas digitais ao nosso alcance. Tem contas no Instagram que eu posso seguir de famosos, de filmes estrangeiros, enfim. Eu posso escutar músicas, filmes em inglês e tudo isso aí acaba trazendo o inglês para o nosso cotidiano, né? Querendo ou não, a gente vai estar lá em contato. Então, não tem como correr. Boa tarde, professor. Me chamo Leonardo, ETE José Nivaldo Pereira Ramos. O Simple Present pode ser considerado uma introdução para o Dare to Be, Present Continuous, Genitive Case e o Be Going To. Deixa eu só reler que não ficou muito clara a tua pergunta para mim, tá? O Simple Present ele pode ser considerado como uma introdução para o Dare to Be, Present Continuous, Genitive Case e o Be Going To. Para o Dare to Be, talvez não, Leonardo, mas para o Present Continuous, sim. A gente tem meio que uma continuidade aí. O Simple Present, ele é utilizado para ações, tá, habituais, que costumam se repetir no tempo presente. Já o Present Continuous, ele é utilizado para falar de ações que estão acontecendo no momento. Beleza? Próxima. No more questions, nenhuma pergunta mais. Ok? Micael, essa aqui já foi respondida. Ok, então a gente tem tempo ainda, correto? Então a gente pode retornar lá para a parte dos W8 Questions para eu dar uma reforçada legal. Vê só. O which, como eu estava falando para vocês, é uma escolha limitada. Todas as vezes que eu te dou algumas opções, você tem que utilizar o which, porque das 10 opções que eu estou te dando, você tem que ficar apenas com uma. Exemplo, eu chego para Bento e digo, Bento, eu tenho 2 pilotos aqui, um azul e um preto. Qual é o que você vai pegar? Então, which one are you gonna take? Which one are you gonna take? Tá, eu utilizo o which porque eu dei uma escolha limitada ali para o Bento. Já o who eu utilizo para pessoas, e eu até comentei com vocês no meu tempo de aluno, quando não tinha inglês fluente ainda, eu normalmente utilizava sempre o what. Né? What is your favorite teacher? Enfim, mas como eu falo de pessoas, eu não devo utilizar o what. Eu tenho que trocar o what por who, perguntando sobre pessoas. When significa quando, perguntando sobre tempo. Quando é teu aniversário? When is your... Posso até pegar uma pergunta utilizando o verbo. À medida que eu mudo o W8 question, eu acabo mudando a ideia, eu acabo mudando o sentido dessa pergunta. Então é de extrema importância que eu saiba qual é o uso de cada um deles, tá certo? Vamos pensar, será que eu posso trocar por mais algum outro W8 question? Vamos ver. Vamos trocar o work e vamos colocar o study, por exemplo. Study, que significa estudar. Do you study? Você estuda? E aí eu posso colocar where do you study? Se encaixa perfeitamente aí nessa pergunta. Eu posso colocar when do you study? Quando você estuda. Eu posso colocar o why também. Se encaixaria perfeitamente. Será que eu posso utilizar what? What do you study? Posso, né? O que é que você estuda? Você está estudando o quê? What do you study? I study physics. Eu estudo física. Será que eu posso trocar o what por who? Who, a gente sabe que indica pessoas, correto? Será que eu posso, nesse caso aí, quem você estuda? Poderia. Só que eu precisaria de uma alteração aí na frase. Eu poderia colocar assim, ó. Who do you study? E aí eu jogaria o about no final. Esse about significa sobre, tá? Who do you study about? Faz de conta que eu estou lá na universidade, eu estou fazendo uma pesquisa sobre algum filósofo, enfim. E aí eu pergunto, hey, who do you study about? Who do you study about? Você estuda sobre quem? Não é isso? Então, a pessoa aí está fazendo um estudo aprofundado sobre alguém e esse who se encaixa perfeitamente na minha pergunta. Outra coisa interessante que vocês precisam saber, e aí voltando aqui para os slides, é em relação a como responder perfeitamente. A gente já viu que eu posso responder utilizando o próprio verbo auxiliar. Né? Se a minha pergunta começa com do ou com does, a minha resposta vai ser também com do ou com does. Do you study? Yes, I do. Positivo. Se for negativa, eu digo no, I don't. Mas e se minha pergunta começa com essas bonitinhas aqui, essas W8 questions? Se a minha pergunta começa com W8 question, eu não posso responder somente sim ou não.
W8 question passa uma ideia. E aí a minha resposta vai depender justamente dessa ideia que ela está passando. Não pode ser somente sim ou não. Chego para alguém e digo, hey, what's your name? What's your name? Qual o teu nome? Observa que tem um what lá no começo, um W8 question. A pessoa não pode me responder, sim, né? Acontece bastante, principalmente quando a gente está em tempo de intercâmbio, quando a gente viaja, nos primeiros 30 dias, a gente tem mania de responder sim ou não para tudo, né? Então, até falei aqui, citei de intercâmbio, where do you live? É uma pergunta que exige mais que um sim ou não. Preciso dar detalhes. Where do you live? I live in Recife. I am from Brazil, for example. Ok? E aí vamos retornar para ver se a gente tem, já que a gente está com tempo livre ainda. Vamos, Bento, dá para voltar aqui para os slides, por favor? Perfeito, Bento, obrigado. E aí vamos retornar para a gente comentar mais algumas coisas. Cadê a parte... Bom, não estou achando agora, mas é a parte que fala do interrogativo negativo. Vê só, para formar interrogativo negativo em inglês, a gente precisa se ligar em uns pontos. E aí eu te convido para vir até o quadro aqui comigo, tá certo? Para a gente observar o que é que seria esse interrogativo negativo. É quando eu já faço aquela pergunta na negativa, meio que mostrando surpresa. Né? Você não trabalha, você não estuda, por que seria isso? O que acontece? Né? Então, como é que eu faço para formar um interrogativo negativo? Para formar um interrogativo negativo, eu preciso utilizar o meu verbo auxiliar, isso no presente simples, tá? Eu preciso utilizar o meu verbo auxiliar com a partícula negativa já na forma abreviada. E jogo isso na frente do sujeito, tá certo? Então, você não estuda. Eu pego esse don't, coloco na frente do sujeito e coloco a minha interrogação. Rafael, essa seria a principal forma e a única forma de formar um interrogativo negativo em inglês? Não, eu tenho uma outra forma que é utilizando o verbo auxiliar e o not na forma separada, sem ser abreviada. Mas como é que ficaria esse processo? Mudaria um pouco. Para formar um interrogativo negativo sem ser na forma abreviada, eu preciso começar com o verbo auxiliar. Depois do verbo auxiliar, eu vou ter que colocar o sujeito, o pronome, tá certo? Então, do you... E depois eu utilizo o not. Então o you, pronome pessoal, ele ficaria no meio do verbo auxiliar e do not no interrogativo negativo sem ser na forma abreviada. Do you not work? Beleza? Aí, antes de perguntarem, Rafael, qual seria a forma mais comum do interrogativo negativo? Utilizando a forma abreviada ou utilizando a forma separada? A forma mais comum, mais usual lá fora é utilizando a forma abreviada. Então, don't you study? Doesn't she like me? Doesn't she like me? Ela não gosta de mim. Beleza? Então, é isso aí. Mas a gente tem mais alguma pergunta? Acabou de entrar alguma pergunta aí no ar? No questions? Alright? Então, retornando. Eu esqueci de dizer para vocês no começo da aula que vocês podem, tá certo, tirar foto acompanhando a nossa aula e postar no Instagram, marcar lá o EducaPE, que é o @educa_PE. Marca o meu Instagram também, @RafaelCardosoReal. A gente vai estar de olho nessas perguntas de vocês, tá certo? Nas perguntas, nas interações, enfim, a gente vai estar compartilhando também. Beleza? Deixa eu voltar para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode aprofundar. Em relação aos personal pronouns, observa a dica que eu vou te dar agora. A gente viu que os pronomes pessoais, os pronomes sujeitos, eles são utilizados acompanhados de verbos, de ações, correto? Então, às vezes eu chego em sala de aula e pergunto para o aluno, já para chocar mesmo, aluno, como é que você diz eu também em inglês? E aí o aluno diz, Rafael, eu aprendi que eu em inglês é o I, e eu sei que também significa, traduzido na língua inglesa como to, o tell. Então, eu também seria I too, correto? O aluno pergunta e eu digo, não está correto. Por quê? Pronome pessoal, ele precisa ser utilizado com ações. E quando você diz I to também não é verbo, tá certo? Então essa forma aí seria errada. Se você ainda diz I to, eu já utilizei isso várias vezes lá atrás,
tá certo? É errado. A forma correta de dizer eu também seria o me too. Então lembra, eu sempre vou utilizar essas palavrinhas aqui, I, you, he, she, it, pronomes pessoais com ações, com verbos. Beleza? Um outro ponto que, inclusive não perguntaram, achei que iriam perguntar, é em relação ao verbo auxiliar, o do ou das. Tem gente que acha que o do e o das pode ser utilizado na forma afirmativa. E aí eu pergunto, será que pode realmente? Pode. Só que preste atenção, quando eu utilizo o do ou das na forma afirmativa, eu estou utilizando ali para dar ênfase à minha ação. Como assim dar ênfase à minha ação, Rafael? Eu posso dizer, eu trabalho no ginásio pernambucano. Aí chega a mesma pessoa que me fez uma pergunta anteriormente e diz, Rafael, você trabalha? Eu já estou ali bem irritado. Eu digo, cara, eu trabalho. Né? Como é que eu faço para enfatizar essa ação aí, utilizando o verbo auxiliar no modo afirmativo? Utilizando, né, o verbo auxiliar também no modo afirmativo, e isso vai ser possível. Eu posso dizer, I do work, mostrando ali uma irritação. I do work, man. I do work. She does eat all the food. Ela come toda a comida. Então eu posso utilizar o verbo auxiliar no modo afirmativo, mas somente e exclusivamente para dar ênfase à ação. Tá certo? O papel principal mesmo desses dois verbos, o do ou das, vai ser no modo de negação e de pergunta. Ele vai estar ali indicando, e inclusive ele não é traduzido, tá? Ele não vai ter uma tradução ali, só vai indicar justamente a negação e a pergunta. Lembrando que, retornando ao aviso que a gente deu anteriormente no início da aula, que vocês devem, tá certo, acessar a pesquisa de satisfação e para que a gente possa buscar melhoria. Então, se você está assistindo a nossa aula pela televisão, não esquece, é muito importante a sua presença, a sua participação nesse momento. Aponta a câmera do teu celular para o leitor de QR Code que está aí. Se você está assistindo pela internet, pelo YouTube, a gente tem o link na descrição do vídeo. Você pode acessar e vai ser encaminhado para essa pesquisa. São 7 perguntinhas, tá certo? Então, meu nome é Rafael. Você que está em casa, a gente se encontra no próximo horário, na próxima aula. Abraço.